Bom, vamos resolver o exercício 1A da primeira lista de matemática essencial para engenharia. É a lista sobre EDO exatas e lineares. No primeiro exercício, a gente quer resolver essa EDO exata aplicando essa condição inicial. Para resolver uma EDO exata, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar quem é M e quem é N. O M vai ser sempre aquele que acompanha o dx. No nosso caso, x mais y ao quadrado, que a gente pode reescrever abrindo o quadrado como x ao quadrado do primeiro, x ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Aqui está o M. O N vai ser aquele que está sempre junto com o dy. No nosso caso, 2xy mais x quadrado menos 1. Identificou quem é o M e quem é o N? Você precisa mostrar que essa equação diferencial é exata. Como é que você faz isso? Calculando a derivada de m em relação a y e a derivada de n em relação a x, compara as duas e vê se as duas são iguais. Vamos começar derivando m em relação a y. Derivada de x quadrado em relação a y é zero. Derivada de 2xy em relação a y, 2x. Derivada de y quadrado, 2y. Feito isso, derivo n em relação a x. Derivada de 2xy em relação a x, 2y. Derivada de x quadrado em relação a x, 2x. Derivada de menos 1, derivada de uma constante em geral, em relação a x, é zero. Repare que dm dy é igual a dn dx. Se isso acontece, a sua EDO é exata. E se ela é exata, você pode usar o algoritmo para resolver a EDO exata. Como é que esse algoritmo funciona? Primeiro, você encontra uma função f de xy, que vai ser a integral do m, que você já tem, em relação a x, mais uma função g que depende de y. Essa função g aparece porque o seu m lá no começo dependia de x e y, e você está integrando só em x. Então esse g de y é uma compensação por essa integral. No nosso caso, a gente sabe o valor de m. X quadrado mais 2xy mais y quadrado dx. G de y. Bom, essa nossa integral tem 3 termos. Então a gente pode estar separando em 3 integrais, já colocando as constantes para fora. Nosso f de xy vai ficar integral de x quadrado dx mais 2y integral de x dx mais y quadrado integral de dx mais g de y. Repare que eu coloquei as funções que dependem de y para fora dessa integral, porque a minha integral é em x, então y para x é constante. Fazendo essas integrais aí, olha só, integral de x quadrado dx, x ao cubo sobre 3, mais integral de x, x quadrado sobre 2, mais integral de dx é o próprio x, mais o nosso g de y ali. A gente pode melhorar essa conta, porque esse 2 vai embora com esse. X ao cubo sobre 3, yx quadrado, y quadrado x, mais o g. Bom, aqui você já tem a sua expressão para f, mas você está dependendo desse g. Para encontrar esse g, você vai para o passo seguinte. O passo seguinte é derivar f de xy em relação a y. Olha só, derivada de f em relação a y é o nosso df dy. Agora deriva cada um dos termos. Derivada de x ao cubo sobre 3 em relação a y é zero, que não tem y. Derivada de yx quadrado em relação a y, x quadrado, mais derivada de y quadrado x em y, 2yx, mais derivada de g de y em relação a y é um g' de y. Bom, fez isso, a gente vai trocar
o nosso df dy por n de xy, que no nosso caso é 2xy mais x² menos 1. Assim, a nossa expressão vai ficar 2xy mais x² menos 1 igual a x², 2yx mais g'. Vamos isolar o g'. G' de y vai ficar, passar esse x² e esse 2xy para lá. 2xy mais x² menos 1, que já estavam aqui, menos o x² menos 2yx. Menos x² com mais x² cancela. 2xy e 2yx é a mesma coisa, a ordem dos fatores aqui não muda nada. Como um é positivo e o outro é negativo, cancela. Acabou que o seu g' ficou só o menos 1. Mas eu não quero g', eu quero g. Para encontrar o g a partir do g', eu vou integrar o g' em relação a y. O nosso g' era menos 1. Integrando ele em relação a y, eu fico com o seguinte. Integral de g' dy, como g' já é a derivada de g em relação a y, sobra só o g. Integral de dy é y. Achamos o g', o g de y. Agora, a gente volta lá no nosso f de xy, lá do começo, que era x³ sobre 3, yx², y²x, mais o nosso g de y. E substitui, em vez de g de y, o resultado que a gente conseguiu da integral. Dessa forma, o nosso f de xy fica x² é x³ sobre 3, yx², y²x, menos y, que é a nossa expressão para f de x. A gente considera f de xy como sendo uma constante. Dessa maneira, a nossa expressão vai ficar x³ sobre 3, yx², y²x, menos y, igual a c. Para encontrar essa constante, eu vou aplicar o problema de valor inicial, que é dado no começo do exercício. No nosso caso, y de 1 é igual a 1. O que isso significa? Que quando x for 1, o y é 1 também. Aplicando x igual a 1, y igual a 1 na nossa expressão, a gente fica com 1/3 mais 1 vezes 1 ao quadrado, que tem um cubo, mais 1 ao quadrado vezes 1, menos 1, igual a c. Agora a gente determina o c. Olha só, aqui eu tenho 1/3, mais 1, menos 1, igual a c. Esse vai embora. Seu c fica sendo 1 mais 1/3, que é 4/3. Achou o valor de c? Joga na sua expressão. Você fica com x³ sobre 3, yx², y²x, menos y, igual a 4/3. E agora, você termina o seu problema.